Nicholas ajustou sua gravata pela quinta vez, enquanto observava a paisagem rural pela janela do carro alugado. Os vastos campos de milho e soja se estendiam até o horizonte, pintando um quadro bucólico que contrastava fortemente com os arranha-céus e o asfalto aos quais estava acostumado, enquanto o motorista manobrava pelas estradas de terra. Nicholas tentou se concentrar na tarefa que o esperava como consultor de negócios para uma grande empresa agrícola. Sua missão era simples: convencer pequenos agricultores locais a vender suas terras para que a empresa pudesse expandir sua produção. Para Nicholas era apenas mais um trabalho: fechar negócios, assinar contratos e retornar à agitação da metrópole. Simples assim, ou pelo menos era o que ele pensava. A empresa de Nicholas usava práticas bem conhecidas, mas questionáveis, para pressionar os fazendeiros a vender suas terras. Eles ofereciam quantias aparentemente generosas, mas ignoravam o valor histórico, sentimental e econômico das terras para as famílias que as cultivavam há gerações. Táticas como prazos curtos, pressão psicológica e até mesmo veladas ameaças eram comuns. A comunidade, no entanto, já estava em alerta. Essa história já havia acontecido antes, e os moradores estavam preparados para resistir. Ao chegar na pequena cidade, Nicholas imediatamente sentiu os olhares desconfiados dos moradores enquanto caminhava pela rua principal, em seu terno imaculado e sapatos brilhantes. Ele notou os sussurros e expressões cautelosas. Era como se ele carregasse uma placa de neon dizendo "Forasteiro". Determinado a não se deixar abalar pelos olhares desconfiados dos moradores, ele seguiu para a fazenda, que seria sua primeira visita oficial. A estrada de terra serpenteava por campos de milho e soja, e o ar pesado com o cheiro de terra molhada e grama fresca era uma mudança drástica em relação ao concreto e à poluição da cidade. Na chegada, ele foi recebido por um homem robusto com um chapéu de palha, o dono da propriedade. Enquanto caminhavam pelos campos, o fazendeiro explicou os detalhes da plantação, mas Nicholas mal conseguia prestar atenção. Seus olhos foram atraídos para uma jovem que estava ajudando a descarregar sacos de grãos de um caminhão. Ela usava roupas simples e botas de couro gasto, e seu rosto estava levemente sujo de poeira. Ela parecia uma típica garota do campo, mas havia algo em seus modos que chamou a atenção dele. "Quem é ela?" Nicholas perguntou, tentando soar casual. "Oh, essa é a Renata", o homem respondeu com um sorriso. "Ela é uma boa garota, trabalhadora." Nicholas assentiu, mas não perguntou mais nada. Renata olhou em sua direção por um momento, seus olhos rápidos parecendo avaliá-lo antes de retornar ao trabalho. Mais tarde, enquanto Nicholas terminava de inspecionar o local, um jovem que ajudava na fazenda se aproximou. "Ei, senhor", ele chamou com um sorriso travesso. "Veja aquela garota ali perto do caminhão, é a Renata. Ela está de olho em você desde que você chegou." Nicholas olhou para o jovem surpreso. "Me olhando? Por quê?" O jovem riu. "Oh, ela é meio quieta, mas quando ela está interessada em alguém é difícil para ela esconder. Só não fique se achando, ok? Ela pode parecer simples, mas tem um jeito de deixar os caras completamente apaixonados." Nicholas riu, mas o comentário do jovem o deixou intrigado. Renata parecia tão focada em seu trabalho até agora, tão distante da ideia de um romance casual. Por que ela estaria interessada nele? No final da tarde, enquanto ele se preparava para sair, Nicholas viu Renata novamente. Desta vez ela estava sozinha. Ele hesitou por um momento, mas decidiu se aproximar dela. "Oi", ele disse, tentando soar casual. "Você trabalha aqui, na fazenda?" Renata olhou para ele, seus olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e timidez. "Sim, às vezes eu ajudo onde posso." Nicholas se sentiu um pouco desarmado por ela. "Simplicidade e trabalho duro, hein?" Renata deu de ombros com um leve sorriso. "É o que nós temos por aqui. E você, o que um cara da cidade grande como você está fazendo por aqui?" Nicholas sentiu um nó se formar na garganta. "Estou aqui para trabalhar. Minha empresa está interessada em expandir as operações na área." Renata inclinou a cabeça, como se estivesse analisando cada palavra que ele disse. "Expansão, hein? Espero que não atrapalhe a vida daqueles que já estão aqui."
A pergunta foi feita com uma gentileza que não escondia a seriedade por trás dela. Nicholas não sabia como responder. Havia algo em Renata que o deixava fascinado e desconfortável. Naquela noite, de volta ao hotel, Nicholas não conseguia parar de pensar em Renata. O jeito que ela olhou para ele, a pergunta que ela fez. Ele sentiu que havia algo mais por trás daquela interação. Quando a recepcionista lhe entregou um bilhete, dobrado, ele já sabia de quem era, antes mesmo de abri-lo. Gostaria de te conhecer melhor. Que tal jantar amanhã à noite, Renata? Por um momento, Nicholas hesitou. Ele não estava lá para socializar, muito menos para se envolver com uma garota local, mas algo sobre a situação o intrigava. Talvez fosse apenas uma distração inofensiva enquanto ele resolvia seus negócios. Além disso, ele pensou com um toque de vaidade, que não era de se admirar que sua constituição atlética e charme urbano tivessem chamado a atenção de uma garota do interior. Decidindo que não faria mal aceitar o convite, Nicholas rabiscou uma resposta positiva e pediu à recepcionista para entregá-la. No dia seguinte, ele passou a maior parte do tempo em reuniões com representantes da empresa e alguns fazendeiros locais. As negociações estavam sendo mais difíceis do que ele imaginava. Os moradores pareciam profundamente apegados à sua terra, resistindo às generosas ofertas que Nicholas estava apresentando. Quando o sol começou a se pôr, ele voltou ao hotel para se preparar para o jantar com Renata. Escolheu um visual mais casual, mas ainda elegante. Desceu para o saguão esperando encontrar a jovem tímida que ele havia imaginado, mas quando olhou pela janela do hotel, Nicholas viu um velho Land Rover coberto de poeira estacionando em frente ao estabelecimento. Para sua surpresa, foi Renata quem saiu do veículo. Ela não era nada como ele esperava. Ela usava um elegante vestido preto que caía perfeitamente sobre seu corpo esguio. Seu cabelo castanho estava solto, emoldurando um rosto com traços delicados, mas marcantes. O que mais impressionou Nicholas, no entanto, foram seus olhos. Eles tinham um brilho analítico intenso que o fez se sentir instantaneamente exposto. Boa noite, Nicholas. Renata o cumprimentou com um sorriso enigmático. Pronto para conhecer um pouco da nossa cidade? Nicholas assentiu, ainda tentando processar a transformação da garota que ele imaginava ser uma simples caipira. Renata o levou até o Land Rover, e logo estavam dirigindo pelas estradas de terra entre as fazendas. Então, o que te traz à nossa pequena cidade tranquila? Renata perguntou casualmente, mas Nicholas notou um tom de curiosidade em sua voz. Negócios, ele respondeu vagamente. Estou aqui representando uma empresa agrícola. Renata assentiu, como se já soubesse. Interessante. E o que essa empresa quer com nossa terra? A pergunta pegou Nicholas de surpresa. Ele não esperava uma abordagem tão direta. Bem, é um projeto de expansão. A ideia é aumentar a produção e trazer mais desenvolvimento para a área. Renata soltou uma risada seca. Desenvolvimento? É assim que você chama? Agora, o tom, irônico em sua voz, fez Nicholas se sentir desconfortável. Ele começou a suspeitar que esse encontro não era tão inocente quanto ele havia imaginado inicialmente. Renata estacionou o carro em um mirante natural, de onde todo o trecho de fazendas circulares podia ser visto. O sol estava se pondo no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Dê uma boa olhada nesta paisagem, Nicholas, Renata disse, sua voz agora carregada de emoção. Essas terras estão na minha família há gerações. Cada hectare tem uma história. Cada colheita é o resultado de anos de trabalho duro e dedicação. Nicholas sentiu um nó se formar na garganta. A paixão com que Renata falava sobre aquelas terras o fez questionar pela primeira vez o real impacto do que ele estava propondo fazer. Renata, ele começou, mas ela o interrompeu. Me diga, Nicholas, por quanto tempo você vai fingir que não sabe por que eu queria sair com você? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Nicholas percebeu que Renata sabia exatamente quem ele era e por que ele estava lá. Eu não estou fingindo, ele respondeu, de repente se sentindo vulnerável. Eu realmente não sabia o que esperar desse encontro. Renata o observou por um longo momento, como se estivesse avaliando sua sinceridade.
Eu queria ver por mim mesma que tipo de pessoa a empresa enviou para tentar comprar nossas vidas. Nicholas sentiu uma mistura de admiração e desconforto. Renata era muito mais astuta do que ele pensava inicialmente. E qual é o seu veredito? Ele perguntou, tentando manter a compostura. Ainda estou decidindo, ela respondeu com um sorriso enigmático. Que tal continuarmos essa conversa durante o jantar? Eles foram para um pequeno restaurante próximo. O lugar era simples, mas aconchegante, com mesas rústicas de madeira e iluminação suave. Enquanto eles navegavam pelo menu, Nicholas não conseguia parar de observar Renata. Havia algo nela que o intrigava profundamente. Bem, Renata, ele começou, tentando retomar o controle da situação. Você parece saber muito sobre negócios e agricultura. Você estudou nessa área? Renata deu um sorriso irônico. Na verdade, sim, eu me formei em agronomia em uma das melhores universidades do país. Trabalhei por alguns anos em uma corporação multinacional no setor, antes de voltar para casa. Nicholas não conseguiu esconder sua surpresa. Mas por que voltar? Você deve ter tido grandes oportunidades lá fora. O olhar de Renata ficou distante por um momento. Às vezes, Nicholas, percebemos que o que realmente importa está mais perto do que imaginamos. Conforme a noite avançava, Nicholas descobriu mais sobre Renata. Ela não era apenas a filha do fazendeiro, mas uma mulher brilhante e determinada. Renata contou como sua família quase perdeu tudo devido a um acordo predatório com grandes empresas agrícolas anos atrás. Foi esse evento que a fez abandonar sua promissora carreira e retornar para proteger a terra da família. As pessoas da cidade acham que desisti da vida lá fora, Renata comentou brincando com o guardanapo. Mas a verdade é que escolhi lutar pelo que realmente importa. Nicholas sentiu uma admiração crescente por Renata. Sua dedicação e paixão eram contagiantes. Ao mesmo tempo, um sentimento de culpa começou a se instalar em seu peito. Ele estava lá para fazer exatamente o que Renata e os outros moradores temiam. Era apenas seu trabalho, mas ele sentia que não estava certo. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções para Nicholas. Durante o dia, ele continuou com suas reuniões e negociações, mas sua mente estava constantemente em Renata. Ele inventava desculpas para vê-la, para discutir detalhes sobre a fazenda ou para pedir recomendações sobre a região. Renata, por sua vez, tentou evitá-lo, ciente de que chegar muito perto poderia complicar as coisas, mas gradualmente eles acabaram passando mais tempo juntos do que ela imaginava. À noite, eles se encontravam às vezes para jantar, outras vezes apenas para conversar. A jovem mostrou ao jovem um lado da vida rural, uma vida que ele nunca havia considerado antes. Ela o levou para conhecer famílias de agricultores, explicou a importância da agricultura familiar e como as grandes corporações estavam ameaçando esse modo de vida. Nicholas se viu questionando tudo o que acreditava nas planilhas e projeções de lucro que antes pareciam tão importantes. Agora pareciam frias e sem sentido, comparadas à realidade que Renata estava mostrando a ele. Ele nunca havia se envolvido com a população local dessa forma antes, mas não era apenas sua perspectiva profissional que estava mudando. Nicholas se pegou sorrindo ao pensar em Renata. Sua inteligência, sua força, sua paixão, tudo nela o atraía de uma forma que ele nunca havia experimentado antes. Ele lutava contra esses sentimentos. Um homem bem-sucedido e determinado, que sabia o que queria, se viu em um momento de vulnerabilidade. Afinal, ele sabia que não poderia se envolver com alguém que, no fundo, estava do outro lado da questão. Mas quanto mais ele a conhecia, mais claro ficava que ele queria que aquela tarefa durasse mais do que de costume. Uma noite, enquanto eles estavam caminhando juntos, ela parou abruptamente e se virou para Nicholas. Ela tinha uma expressão séria, mas ao mesmo tempo vulnerável. Nicholas, eu acho que precisamos conversar. Ela começou, sua voz suave, mas firme. Essa situação, o que está acontecendo entre nós, não é simples. Eu não queria me envolver, mas parece que não tenho controle sobre isso. Nicholas sentiu seu coração disparar. Renata, Ele tentou falar, mas ela levantou a mão pedindo silêncio. Não é fácil para mim, ela continuou olhando para o chão. Eu tenho responsabilidades aqui com minha família e você.
Você tem sua vida, seu trabalho. Talvez seja melhor nos distanciarmos, antes que isso se torne ainda mais complicado. Apesar das palavras, seu tom de voz e o olhar que ela deu a Nicholas deixaram claro que o que ela sentia era real. Ele percebeu que ela também estava lutando com seus próprios sentimentos, tentando proteger não só a si mesma, mas também tudo o que aquela terra representava. Mais tarde naquele dia, incapaz de dormir, Nicholas saiu para uma caminhada. Seus passos o levaram até a fazenda de Renata. De longe, ele viu uma luz acesa no celeiro. Aproximando-se silenciosamente, ele ouviu vozes. Era Renata falando com seu pai. "Pai, eu não sei o que fazer", ela admitiu, sua voz carregada de emoção. "Eu não queria me envolver, mas eu sinto que já estou envolvida, e isso me assusta." O pai de Renata a observou por um momento, seu olhar cheio de preocupação. "Filha, você sempre soube o que era certo para você. Faça o que seu coração manda." Renata assentiu, sentindo o peso das palavras de seu pai. Ela sabia que não podia simplesmente abandonar tudo, mas também não podia negar o que sentia por Nicholas. Ela foi pega de surpresa. Ela o chamou para fora apenas para convencê-lo a ir embora e deixá-los em paz. Mas acabou puxando-o para mais perto. Enquanto isso, Nicholas ouvia as palavras de Renata com surpresa. Ele sabia que ela estava certa. A situação era complicada, e ele não podia continuar fingindo que seu trabalho lá não afetaria a vida dela e de todos os outros. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de se afastar dela parecia impossível. Na manhã seguinte, Nicholas tomou sua decisão ousada. Era tudo ou nada. Ele, que era bastante sistemático e planejava cada segundo de sua vida, havia pulado. Ele foi de cabeça no escritório temporário que a empresa tinha montado na cidade. Com as mãos um pouco trêmulas, começou a escrever sua carta de demissão. Ele tinha certeza do que queria fazer. O relacionamento com Renata só deixou tudo mais claro. Enquanto ele escrevia, explicando que não podia mais continuar com o projeto, seu telefone tocou. Era Renata. "Nicholas, eu preciso te ver." A voz dela parecia urgente. "Renata, eu também preciso falar com você. Estou no escritório agora." "Ni." "Então me espere aí, eu vou até você." Minutos depois, Renata entrou no escritório, sem fôlego e com os olhos brilhando de determinação. "Nicholas, eu tomei uma decisão." Ela disse sem rodeios. "Eu quero ficar com você." Nicholas ficou sem palavras por um momento, olhando para a mulher incrível na frente dele. Então, com um sorriso, ele pegou a carta que estava escrevendo e entregou para Renata. "Leia isso", ele disse suavemente. Renata leu a carta. Seus olhos se arregalaram quando ela entendeu o conteúdo. Quando terminou, olhou para Nicholas com uma mistura de surpresa e amor. "Você está desistindo do projeto?" Ela perguntou quase em descrença. Nicholas assentiu. "Eu não posso continuar com isso, Renata. Não depois de tudo o que vi, tudo o que aprendi com você. E o mais importante, eu não posso fazer algo que machuque a mulher de quem estou apaixonado." Renata soltou um soluço de alívio e felicidade, se jogando nos braços de Nicholas. Eles se abraçaram fortemente, sentindo que esse momento marcava o começo de uma nova jornada para ambos. Nas semanas que se seguiram, Nicholas trabalhou ao lado de Renata e da comunidade para desenvolver alternativas sustentáveis que pudessem trazer desenvolvimento para a região, sem destruir o modo de vida local. Sua experiência empresarial, combinada com o conhecimento cultural e agrícola de Renata, provou ser uma parceria poderosa. A notícia de que Nicholas havia abandonado o projeto de expansão se espalhou rapidamente pela cidade. Os moradores, que antes viam Nicholas com suspeita, agora o recebiam com sorrisos e gratidão. Eles sabiam que outros funcionários viriam, mas agora Nicholas tinha as mãos limpas. Em uma tarde ensolarada, Nicholas e Renata estavam sentados na varanda da casa de sua família, observando o pôr do sol sobre os campos de milho. "Você sabe, Renata", Nicholas começou, segurando a mão dela. "Quando cheguei aqui, pensei que estava vindo para mudar este lugar. Mas no final foi este lugar, foi você que me mudou." Renata sorriu encostada em seu ombro,
ao pensar que tudo começou com um simples convite para um encontro. Nicholas riu, lembrando como ele havia subestimado Renata naquele primeiro dia. Você me pegou de surpresa, sabia? Você sabe que era essa a intenção. Ela respondeu com um sorriso travesso. Mas acho que no final nós dois ficamos surpresos. Eles permaneceram em silêncio por um momento, apreciando a beleza do pôr do sol e a sensação de estarem juntos. O que acontece agora? Nicholas perguntou suavemente. Renata entrelaçou os dedos com os dele. Agora construímos nosso futuro juntos. E lá, enquanto o sol se punha sobre os campos que agora significavam tanto para os dois, Nicholas e Renata selaram seu amor com um beijo, sabendo que haviam encontrado algo muito mais valioso do que qualquer contrato ou acordo. Encontraram um ao outro e um propósito compartilhado. A história de Nicholas e Renata se espalhou por toda a região, tornando-se um símbolo de como o amor e a compreensão podem superar as diferenças e trazer mudança positiva. E embora o caminho à frente não fosse fácil, eles estavam prontos para enfrentá-lo lado a lado, com a certeza de que, juntos, poderiam fazer a diferença não apenas para si mesmos, mas para toda a comunidade que agora chamavam de lar. Se você gostou da história, clica em gostei e deixa um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.